Fala, terráqueos! Hoje eu estou recebendo uma convidada mais que especial aqui. Ela já foi Paniquete, já foi do Legendários Big Brother, minha amiga Jaque Cury. Tudo bom, Jaque? Tudo bem? Que espaço lindo aqui, viu? Parabéns. Obrigado, obrigado. A gente tenta deixar o mais confortável possível. Não, tá tudo muito lindo, superou expectativas. Ai, que bom. Pessoal, é o seguinte, eu conheço a Jaque já faz um tempão, né, Jaque? Eu acho que mais de 10 anos, né? Uns 20. Separei um negocinho para mostrar para o pessoal. Eu acho que então uns 20 anos. Isso aí foi em 2008. É, 2008 ou 2009, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, por aí. Foi em setembro de 2009. 9, eu ia falar isso pelo cabelo, que eu me lembro desse cabelo. E a gente fotografou aqui já em Atibaia, Foi né? Acho que verdade. seus pais já moravam aqui, né? Verdade, então vamos lá dizer 2009 para 2025, dá quase 16 anos? Dá É isso. 16 anos. Já faz um tempo, já faz um É. tempão. Eu conheço o irmão dela de jogar bola, isso de quando a gente era pequeno. Mas bora falar do estilo de vida. Cara, quem acompanha seu Instagram, vê ali a mudança que você teve no seu estilo de vida, né? Conta pra gente um pouquinho o que você anda fazendo. Eu vou querer saber tudo, de ayahuasca. Vou levar a família toda Nós aqui. vamos. Então, eu vim, né, pra cá, vim morar em Atibaia no final da pandemia. Eu já tinha casa aqui, mas eu sempre fiquei muito ligada com São Paulo por conta do agito de São Paulo, né? E eu relutava para vir morar no interior. Aí na pandemia eu vim, comecei a gostar, mas ainda assim eu sempre tinha um lado meu, eu falo anjinho e diabinho, né? Falava, ai, fica aí na paz, e o outro, não, você não pode ficar aí. Muitas vezes eu andava por aqui, o pessoal ficava assim, ah, mas o que que você tá fazendo em Atibaia? Como assim? E aí aquilo às vezes mexia comigo, né? Eu falava, não, eu tenho que estar em São Paulo no agito. E aí eu fui consagrar ayahuasca e eu consegui ver tudo com mais clareza, que deu aquela mudada mesmo na minha vida, porque eu parei de me preocupar com o que os outros pensavam. Eu acho que essa é assim. Eu sempre gostei do interior e eu quis vir pro interior logo muito cedo, assim. Para você é diferente porque assim, você trabalha com imagem, né? Querendo ou não, São Paulo, ele é a terra das oportunidades, Sim, assim, mas a gente está a 35, 40 minutinhos, muito rápido, é muito perto. e era mais uma resistência da minha parte, né? E quando eu comecei a consagrar ayahuasca, eu mudei em tudo, absolutamente tudo da minha vida para melhor, eu considero, né? Meus pais falam que eu mudei para melhor, as pessoas também. E assim, eu hoje acordo e vou dormir muito feliz com o que eu tenho. Antes eu era muito assim, eu só vou ser feliz se eu tiver algo. Sim. Eu só vou ser feliz quando eu chegar naquele estágio de vida, quando eu tiver com aquela pessoa. Tudo eu tinha uma data para ser feliz. E aí, o primeiro dia que eu consagrei a ayahuasca, eu já vi que o ser feliz é hoje. Se a gente tem saúde, tem as pessoas que amam, a gente tem tudo. E mesmo se não tiver, a gente faz acontecer. E aí, isso passou. Eu fazia muito, né? Fiz muitos cursos e tal, fui procurar, né? Essa questão de autoconhecimento, mas eu não sentia de verdade. Foi na ayahuasca que eu comecei a sentir. Então, o ter vindo para o interior hoje próximo dos meus pais, para mim é uma maravilha, porque eu saí cedo de casa, então hoje eu estou recuperando esse tempo perdido. Eu tenho ali, meu filho está com meus pais agora, eu tenho essa qualidade de vida de não pegar trânsito. E eu parei de me importar se as pessoas falam, ai, mas você tem que estar em São Paulo, você tem que estar no Agito, você tem que. Isso, assim, para mim, eu vi que era a preocupação de fora da minha cabeça, que Sim. não era eu. Porque a Jaque de verdade é isso que eu tô vivendo Tá aqui. vivendo. Tranquila, calma, eu não vou mais para. Não é que eu não vou, pode acontecer, mas assim, não vou mais assim como eu ia, sabe? Para festas, para ficar atrás de oportunidades para aparecer. Hoje eu vivo assim, tranquila e Sim. feliz. É, E assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tenho muita vontade de consagrar ayahuasca, mas assim, nunca tive primeiro a oportunidade de falar, pô, é aqui e vamos lá, porque tudo que a gente vai fazer, acho que a gente precisa buscar referências, sim. né? Então não dá para você ir em qualquer lugar, como não dá para você ir em qualquer médico. Então a gente nunca teve
Ah, pô, vamos ali, que ali é legal, mas assim, eu morro de curiosidade. Então, vou te levar. Mês que vem, se vocês Pô, quiserem ir, já passo a agenda todo lá. mundo que tá vindo aqui tá me desafiando. Eu fui desafiado a fazer uma tatuagem ao Eu vivo. vi que até você me marcou, eu também tenho uma onça. Nossa, É, fui desafiado a fazer aqui, a gente fez. Agora a ayahuasca a gente vai fazer, vai filmar, vai levar para vocês verem. O que eu queria entender é assim, qual é a sensação? Não sei se você vai conseguir descrever isso com palavras, mas assim, Uhum. o que você sente ao consagrar a ayahuasca ali? A ayahuasca, ela é originalmente dos indígenas, né? Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia qualquer pessoa vai lá, abre um espaço para servir ayahuasca, mas não tem o preparo. Então, assim, você tem que estar muito bem preparado para você poder servir a ayahuasca para as pessoas. Não é brincadeira. Espiritualmente, você disse. Espiritualmente, preparado também com a parte toda de, se der algum problema de saúde em alguém, lá onde eu consagro na Casa Rairá, a Luana, uma das donas, ela é enfermeira, ela fez um manual de cuidados Hum, da ayahuasca, então assim, você tem que estar com a saúde toda em ordem, sim. né, porque é uma mistura de 2 plantas, né, o cipó e a chacrona. Ele é uma espécie de alucinógeno ou não? O pessoal fala enteógeno, né? Hum, Porque o enteógeno é algo que leva a Deus. Assim como os cogumelos, quando você consagra na condição de consagração e não de diversão. A ayahuasca ela só é permitida aqui no Brasil para lugares religiosos. Você não pode ser usado assim, vou usar no churrasco, não. E a ayahuasca, como é que se fala? Ela produz DMT no seu corpo. E o DMT é uma molécula conhecida como a molécula do espírito, que ela vem da glândula pineal, hum, que é o que a gente tem aqui, né, no meio da nossa cabeça, e muita gente tem essa glândula que já está calcificada. Então, é a glândula do terceiro olho, é aquela glândula que expande. expande a consciência. E aí, quando você toma ayahuasca, você tem essa quantidade de DMT circulando no seu corpo. E o DMT, ele só circula no nosso corpo naturalmente quando a gente nasce e quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente tem 7 segundos que a gente revê nossa vida toda. Então, já ouvi isso, que você tem uma retrospectiva da sua vida, né? Exatamente. E isso acontece muito quando você toma ayahuasca. Porque quando você realmente se entrega, não tem medo, você confia na medicina, deixa, É, né, eu você já ouvi, fecha o olho e deixa vir. eu já ouvi bastante relatos e por isso que às vezes a gente fica com medo, porque assim, dizem, né? Uhum. Por isso que a gente chama a pessoa que entende para entender. Dizem que se a pessoa for uma pessoa ruim, ela vai sofrer com aquilo. Sim, a famosa peia que o pessoal fala, que é aquela, a ayahuasca ela é considerada pelos indígenas um espírito, né? Então ela é uma planta que ela é um espírito vivo. Uhum. E aí você vai rever coisas da sua vida que às vezes você É, sabe que você errou. sim. E aí você vai voltar àquela situação, vai rever, vai sofrer, vai perdoar, vai ressignificar. Então é como se fosse assim, é uma hipnose muito, muito intensiva. Você com você mesmo. Você é com você mesmo. Só que eu participo de um grupo de estudos da ayahuasca, que é lá da Rairá também, que a gente estava debatendo sobre isso. Tudo também depende do conceito da pessoa do que é certo e o que é errado. Sim, é. Porque às vezes ela não tá lá para te julgar. Você toma ayahuasca, não vai vir um ser te julgar Sim. É e a falar isso é certo. consciência. É a sua consciência com você. Então vai muito da tua bagagem, né? Da tua Índole. ética, da sua índole, porque pode ter gente que acha que não fez nada errado É, e errou pra caramba. sim. Mas no geral, cada experiência é diferente uma da outra. Você fecha o olho e você vê como se fosse um filme de várias coisas. E você entra em conexão, assim, com vários seres e tudo de acordo com a sua crença. Bem espiritual. É bem espiritual e é bem, a parte toda, né, por isso que o pessoal estuda muito, psicólogos, psicanalistas também, porque, o tratamento com o DMT, com a própria psilocibina do cogumelo, traz resultados incríveis para depressão, dependência química. Legal. Então você, assim, é uma sessão de terapia muito forte. Meu, eu já estava curioso, agora eu tô muito mais curioso. Deixa eu perguntar aqui pro pessoal da produção, alguém mais aí vai ter coragem de encarar aí?
Olha, eu sempre falei pro Renê, o Renê, na verdade, sempre falou que gostaria, né, de conhecer, de participar. E eu falava assim: ah, eu vou com você. Aí ele, não, você tem que ir porque você tem curiosidade, você quer conhecer, não porque eu vou. Não pode ser nada forçado, hein? Sim. É aquilo, eu nunca tinha ouvido nada sobre o ayahuasca como você explicou agora. Eu tô aqui de boca aberta. Ai, que legal. Caramba, que legal, é isso então, porque a gente ouve de um, ouve de outro, mas não tem a real certeza do que como vai ser, o que vai acontecer. Então, assim, eu tinha meio receio, mas você explicando agora parece que abriu as caixinhas. Ah, que legal. É, eu andei, eu sou muito ligado. Pô, que tira. Eu tinha muito medo, né? O pessoal fala, né? Vamos tomar aquele xarope de Ouija, vamos tomar ayahuasca. Eu falei, eu não, tô tranquilão nessa história. Porque a gente não tem muita informação do que de fato é e de como funciona, né? E com a explicação dela, você começa a falar assim, É, não, mas eu acho que é vai tudo ficar. fato de conhecimento mesmo, né? E para quem é ligado muito no lado espiritual, assim, é por isso assim, sempre falaram para eu me desenvolver e tal, em centro, e eu sempre tive esse pé atrás. Falei, meu, será? Então eu falei, pô, de repente é o que você falou, você teve uma mudança de vida É, total, acho, né? porque Por conta disso. Foi da primeira vez. foi da primeira vez. Eu estava disposta a mudar. Sim. Já levei pessoas que não estavam dispostas a mudar. Então, o que acontece? Lá onde eu frequento é 100% a tradição indígena, né, Runicuim. E a consagração lá, ela não tem nada religioso. Tem judeu, tem evangélico, tem o pessoal da Umbanda, tem de tudo. Mas lá você não tem manifestação religiosa. Aham. Então, o processo é você com você, né? Depois tem música, canto, todo mundo, né, dança, é bem divertido, mas o processo todo no início, você fica em silêncio, né? E entrando em contato com a sua vida. E aí eu vi, né, durante todos essas minhas consagrações, eu fui vendo todas as minhas questões pessoais com muita clareza. Eu recebia as respostas com muita clareza. É tipo a sua própria consciência conversando com você. Sim, sim. E aí você vê coisas e desprende de coisas que você fala, nossa, eu não precisava ter esses medos, eu não precisava ter esse preconceito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha muito aquele negócio de casar. Por que que eu separei? Eu carregava esse peso da separação, aí ficava encontrando outros relacionamentos, um pior que o outro, porque eu queria casar de qualquer jeito. Primeiro dia que eu fui na ayahuasca, eu lembro que eu olhei para a árvore assim, né? É uma analogia, só quem toma que vai saber. Aí a árvore foi ficando grande assim, tipo, ai, você pode ser, você tem a sua família ali, o seu tamanho e tal, né? Meio que aquela consciência conversando, você não precisa Mais alguém. de mais alguém, só se for alguém que realmente venha Pra somar. natural para somar. Exatamente. Mas para de querer criar esse padrão de família, pai, mãe, filho, porque você já tem. É. Só que a sua família é seu pai, sua mãe, seu filho, ela é um pouco diferente, mas você já tem a sua família. Então eu estava, de repente, pedindo um negócio, porque era o padrão que eu via na internet, no Instagram. E não era, na verdade, o ideal para mim. Mas é o que a gente vive hoje, tudo é estabelecido um padrão. É um padrão de Isso. beleza, um padrão de família, e nem sempre as pessoas que estão dentro do padrão estão felizes. É. E aí aquilo para mim era um peso muito grande. E naquele dia eu já tirei aquele peso e eu vi que eu tinha muito medo de envelhecer sozinha. E aí na própria consagração veio, mas casar não quer dizer que você vai ficar Exatamente. com alguém para sempre, não é segurança de nada. A gente morre sozinho, vai morrer sozinho. É. Aí hoje eu já penso assim, se eu estiver solteira, eu vou ser aquela velhinha que eu vou no baile da terceira idade aqui em Atibaia, arrumo um velhinho pra dançar, E pronto. só alegria. E aí virou meu lema de vida, só alegria, né? Que é o lema do pessoal lá da aldeia Runicuim, né? Do pessoal, né? O pessoal se cumprimenta, e é isso, só alegria. E virou estilo de vida. É a gente inteiro. Eu acho que eu preciso um pouco disso ainda. Deixa eu mudar de assunto. A gente viu um videozinho, aliás, eu mostrei para minha filha agora há pouco, a gente estava dando uma olhada. A gente mora em Atibaia, tanto eu quanto a Jaque, e eu vi um vídeo seu filmando algo, Sim, né, bem diferente ali. 3 de abril, E pelo que eu vi, sua mãe filmou de um outro ângulo a exatamente. mesma coisa. E eu já tinha visto relatos
Só que eu achei bem fake o que o cara tinha colocado de um Da cara Pedra Grande. Pedra Eu Grande. já vi esse Você vídeo. viu esse vídeo? Sacanagem esse vídeo. Então, eu acho que esse vídeo é fake, né? Eu acho que é Eu vou fake. colocar depois na tela todos os vídeos, mas o seu tem 3 Eu viewzinhas, posso falar, parece, né? esse vídeo aí é fake, quem fez foi meu amigo. É, Meu Deus! esse vídeo Olha, eu fiquei tão feliz quando eu comecei a ver esse vídeo. Eu, que demais, Atibaia! Depois eu vi os comentários, eu fiquei muito tudo triste. fake. Ali para quem a gente que manja de um pouco de edição, começa a entender. Mas o seu é bem diferente. A gente vai pôr também pro pessoal dar uma olhadinha. O que exatamente você viu ali? Então, era realmente uma bolinha, né? Hoje a gente pode falar que são os orbes. Sim. E ele mudava de cor, como esses que o pessoal vê, né? É os comuns, né? Orbe. Sim. E aí era uma bolinha que mudava de cor. Mudava de cor, assim, verde, azul, branco, Parado. parado. Aí, de repente, ele se mexeu. Eu achei que era uma estrela, tá parado. Uhum. Nossa, eu nunca vi uma estrela assim, tá brilhante. Fiquei olhando com o Gael. Aí se mexeu. Aí, não sei se você vê no vídeo, o Gael falou, ai, mamãe, que medo. Cara, eu sou fascinado. Eu também, eu vou toda noite procurar lá no meu quintal. A pergunta direta, você acredita em alienígena? Óbvio, acredito em todos os alienígenas eu acredito, nos seres dimensionais eu acredito. Eu acredito na ufologia espiritual e na ufologia causística, essa é uma coisa assim. Eu ouço tudo aqui no podcast. Eu tô acompanhando bastante o que está acontecendo nos Estados Unidos ali. Uhum. Tem muitos relatos de militares. Sim, O próprio Pentágono já falou que são objetos não identificados, mas eles não afirmam se é ou se não é. Na sua cabeça, você acha que eles têm informação, sabem que estão escondendo isso da gente? Ou realmente eles não têm tecnologia para saber o que é realmente aquilo? não, eu acho que eles sabem, com certeza eles não querem falar pra gente. E quando você começa a buscar a fundo, e ainda você vai ver umas teorias da conspiração aí que pira de vez, né? E você vê o quanto que a NASA esconde coisas, e você vê Sim. quanto que eles esconderam coisas anos da gente. Esse caso agora mesmo, se você olhar, ninguém mais fala do caso de New Jersey. Foram aí Sim. 26 dias Com várias e aparições. de repente chegou o Trump, ninguém mais fala É. nada. O Trump falou que ia Eu acho. começar a divulgar e nada tá acontecendo. Eu acho que ele é o cara que vai abrir a boca. Eu tô torcendo muito Porque, pra assim, ser. a gente chegou antigamente, você ouvia relatos, você pode pegar na Netflix, tem muito documentário falando disso. Tem muita gente já com idade dando relatos de que viu, que foi abduzido e tudo mais. Só que antigamente ninguém tinha a tecnologia ou o que a gente tem na mão hoje, que é o celular, para realmente gravar. Sim. E hoje a gente tem muita coisa gravada. Então eu acho que eles já estão numa sinuca de bico e alguma hora a gente vai ter alguma imagem que vai ser incontestável. É verdade. Né? E falam também que tá por esse ano, até pro ano que vem, para ter assim aparições que todo mundo vai ver e não vai ter como negar. Teve uma recente agora em novembro, na aldeia Iauanauá, lá no Acre, uma aldeia, depois eu vou te mostrar no Instagram. E foi um ufólogo para lá filmar, e eram os mesmos orbes, tipo uns plasmoides assim, que eles aumentavam e diminuíam, e eles saíam de dentro de um lago lá na floresta amazônica. Aí eles saíam, entravam na casa do pessoal da aldeia, voltava. E aí depois veio esse caso lá dos Estados Unidos. Sim. Foi meio na sequência, Sim. assim, parece que E era lá muito também parecido. deles saíam Saíam do mar. ar. Que tem muito caso aí dos OVNIs, né? Tem- Você não acha nada Não acha, na internet. É o que eu falo, a gente começa a ler e achar vídeo. Infelizmente, tem muita fake news, por isso que a gente filtra muito o que a gente vê. Mas assim, quando você vê relatos de ex-militares, pô, se você não colocar um pouquinho de fé ali, Exatamente. tem um ex-militar, que o cara ele é um ex-diretor da NASA, e que ele fala que se ele relatar 1% do que eles sabem, a população não dorme mais. Nossa. Então é o que. Por quê? Será que é uma ameaça? Será que esse pessoal está realmente monitorando só a gente? Ou se realmente tá. Já falaram de uma nave-mãe que está chegando Que tá próximo. chegando, Viu? já vi também. Eu não sei se te fascina quanto a mim, mas assim, eu Eu adoro, tô esperando ansiosamente. muito, muito. É convite, já tô quase Aham. plaquinha aqui. Meu, cheguem, porque
Mas ainda no assunto OVNI ali, na sua cabeça, não sei se tem a ver com o lado espiritual, você acha que esse povo vem em paz ou você acha que isso pode causar um En- problema para a população? então, eu acho assim, os seres que a gente vê como os arturianos, pleidianos, que são seres dimensionais, que são seres muito mais evoluídos, eles estão em outra dimensão e às vezes aparece pra gente. Inclusive, se a gente se conectar, eu já tive até uma conexão com Hilarion numa consagração de ayahuasca, que eu fechei os olhos e vi a nave dele, foi incrível. E muita gente tem isso na ayahuasca. Agora, Caramba. esses seres físicos, a gente já não sabe, né? Que são essas aparições que Reptilianos, não sei. dizem que tem os reptilianos infiltrados, estão falando agora que tem uns intraterrenos, né? Que eles estão Sim. aparecendo agora, mas eles sempre viveram aqui embaixo da terra. A Antártida, que eu também comecei a buscar muita coisa na Antártida, diz que lá tem bases alienígenas, né? Tem base, você não pode ultrapassar uma parte, É, né? Tem muita coisa sem explicação, e é isso que eu acho cada vez mais estranho. Por exemplo, ninguém sabe dizer ao certo até hoje como foi feito as pirâmides, exatamente. né? E tem desenho de helicóptero no negócio. É, Então, o que estranha é isso, tipo, como aquela civilização com poucos recursos, porque, pô, a gente não pode falar que tem poucos recursos, se eles fizeram uma coisa sim, tanto tempo atrás que a gente não conseguiria fazer hoje. é verdade. Dizem que aquelas pedras não são nem da região, elas são de um local. Então, Que como levar? podem ter ido teletransportadas. Assim. Exatamente. Eu acredito na teoria dos Anunnakis, né? Que eles vieram para cá e quiseram escravizar nosso povo, modificaram os códigos genéticos e por isso que a gente só tem 2 filamentos de DNA ativados. É, Então, assim, tem até essa semana eu vi que pode ter algum Anunnaki aqui na Terra, em alguns lugares isolados. E eu acho sim que esses Anunnakis fizeram essas grandes construções, que aí depois vieram os Sumérios, e os Sumérios têm figuras que parecem os Anunnakis, né, desenhado nas tábuas sumérias, e depois, enfim. E aí vem toda a história. eu já vi um podcast também, não vou lembrar quem falou isso, mas o cara tava num podcast e perguntou pra ele: Você acredita nos alienígenas? Ele falou: Lógico que eu acredito, se você quiser eu te mostro um. Aí o cara falou: Como assim? Ele falou: Cara, você olha no espelho. Ah, eu já vi esse vídeo. Os alienígenas somos nós, É. né? Nós somos implantados aqui. Porque, assim, se você pegar, não desmerecendo Bíblia nem nada, mas, assim, cara, tem algumas histórias da Bíblia que, pra mim, não faz o menor sentido. Sim, que Adão e Eva, pra mim, é a história mais furada. Porque, eu gente, também acho. como é que toda a população saiu de 2 seres humanos e a gente tem negros, japoneses, É. alemães, como toda essa etnia, toda essa raça diferente saiu de 2 pessoas. Falam que a serpente pode ser um reptiliano. Aí tem né, a teoria dos Anunnakis também, que não estaria na Bíblia. Aí você pega o livro de Enoque, que é do Primeiro Testamento, e o Enoque, ele não parecia um ser humano, né? A pele clarinha, o olho bem claro, Matusalém, Noé. Então tem umas figuras aí na Bíblia, né, Sim. que a gente fala, pô, não é desse mundo, o Não próprio pode Jesus ser, Cristo, exatamente, né? coisa que não bate. Inclusive, faz uns 2, 3 meses que encontraram um osso de um dinossauro, agora mudando, mas no mesmo assunto. Acharam um osso de dinossauro, o osso era enorme. Aonde estava? Eles não conseguiam levar para o lugar onde eles queriam e eles decidiram cortar o osso. Eles cortaram o osso, não vou saber o nome técnico, mas tinha não sei o que de carbono 14 dentro do osso que não pode ser de milhões de anos atrás, como eles dizem. Nossa. Então falou, pô, a história toda da extinção dos dinossauros por causa de um osso que resolveram cortar caiu por terra. Porque Nossa. tinha ainda tecido vivo, Aham. né? Não é vivo, mas tinha um tecido mesmo. Ele falou, cara, tem um sangue, vamos dizer ali. Nossa. E por milhões de anos aquilo já teria se transformado em, sei lá, carvão, carbono, qualquer coisa assim. Eu não sei direito, mas falou, pô, você vê que tudo que a gente vem aprendendo, e por isso que a gente está falando de teoria da conspiração, eu acho que tudo que a gente aprende na escola, tudo que é imposto pra gente,
é uma lavagem cerebral para a gente, né, Concordo. acreditar no que eles querem que a gente acredite, mas realmente é tudo diferente. Assim como as religiões, né, eu acredito em Jesus Cristo, em Buda, eu sou uma pessoa de muita fé, muita espiritualidade, mas eu acho que as religiões elas vêm muito para colocar o ser humano no Isso. cabresto, e você vê assim que a própria Bíblia, teve uma rainha, não me lembro exatamente qual, que ela modificou um trecho da Bíblia falando que não existia nada depois da morte, porque ela era tão ruim que falavam para ela: "Ah, quando você morrer, você vai para um lugar muito ruim". Aí ela modificou esse trecho, Vejo. onde não fala mais de vida após a morte, então você vê, assim, que tudo é muito modificado de acordo com seus interesses. A própria história do Brasil, né, já tinha os indígenas aqui, não fomos descobertos pelos portugueses, e é legal, porque eu acho que o ser humano que está despertando para isso, ele está com uma vantagem enorme, Exatamente. né. Ratanabá agora. Essa transição planetária, né, que o pessoal está falando muito da frequência, não sei, você já viu sobre isso? E falaram que é por isso que tá caindo tanto avião agora. Então, falam que a frequência sempre foi 7, a frequência de Schumann, e tá 30 ultimamente, explosões solares e tal. E a nossa frequência energética está aumentando muito, e quem não conseguir acompanhar vai morrer. Ah, Porque o nosso planeta ele vai passar de um planeta de regeneração para um planeta, de expiação e prova, para um planeta de regeneração. Ele vai ser um planeta melhor de se viver, mas para isso está tendo alguns ajustes, você né. falou de frequência, assim, não sou um estudioso, mas o que eu entendi é que tudo é frequência. É, Você vê que você colocar uma frequência, tem a frequência do sono, tem uma frequência que te deixa, mas você vai numa balada que é o negócio, você fica mais agitado. Então tudo é frequência. E aí eu tava lendo que essa mudança de frequência do planeta é que tá causando aí. Porque assim, de 2 anos para cá, a gente não vem falando de. Ninguém tá falando não. de queda de avião. E de repente, do nada, Eu parei de andar de avião pelos próximos meses, eu decretei que eu não atrás do ando. outro. Aí, Todo tá vendo? dia eu já acordo, o pessoal já sabe que eu falo disso, aí um monte de gente me manda no Instagram: "Caiu, caiu, caiu". E aí falaram: "Ah, os polos magnéticos e tal". Não sei. Você viu que teve até essa semana, um monte de, golfinho, uns golfinhos que parecem umas baleias. Eles foram numa praia da Tanzânia para morrer, mas foram muitos. E aí fala: "Pô, o que aconteceu ali?", que foram todos, né, assim, uns Muita 30. coisa acontecendo. Ó, É. água no deserto não é água, é inundação no deserto. O Sol, que disseram que está com uma cratera 70 vezes o tamanho do planeta Terra, que, meu, Nossa. é um absurdo. A gente está vendo tanta coisa acontecer. Você acha que a gente está no fim do mundo? Ou perto dele? Eu acho que não é talvez o fim do mundo como a gente imagina, de todo mundo morrer, mas eu acredito nessa transição planetária que seria o fim deste mundo agora, que é um mundo muito ruim, muito que a gente sofre, né. É um mundo que infelizmente a gente ainda, tá aqui para sofrer, muita, injustiça, muita Sim. desigualdade, e eu acredito que a gente vai caminhar aí, eu já entro num lado mais do espiritismo, para um mundo mais feliz, né, para um mundo de regeneração. Então eu acho que toda essa movimentação que está acontecendo, é realmente para ter essas mudanças, inclusive a questão de governos, de geopolítica, Total. de muita gente só visando, o lucro e o controle na mão de poucos do nosso mundo. Então eu acredito que ter uma guerra aí, né, fala uma guerra espiritual, uma guerra até de, enfim, de muita coisa para a gente poder passar para outra fase. Realmente. Eu acho que eu costumo dizer que a humanidade é uma experiência que não deu certo. Porque eu gosto hoje em dia muito mais de bicho do que de gente. Eu fiquei encantada, Eu gosto nossa. muito mais de bicho do que de gente, e eu evito falar assim, pô, outro dia a gente estava falando do Felca, né? Trouxe uma pessoa para falar de ansiedade e depressão aqui. Eu falo, não sei se entraria bem nisso. Eu falei, mas assim, pô, eu tenho um negócio de muito, tô me isolando, às vezes convido, vamos em tal lugar, pô, não tô afim não. Porque você conhece pessoas, você vê como o mundo tá tão podre. E Uhum. às vezes, eu peço, gente, se tem outro outro meteoro vindo, que venha e que acabe com tudo, porque, É, não é? é.
Depois que você tomar ayahuasca, você vai sentir ainda mais. Você É. vai querer se misturar menos com as pessoas, você sente, você fica mais sensível, sentir a energia das pessoas, dos lugares, você fala, isso eu não quero, isso eu É. quero. E aí o povo reclama, nossa, mas tá isolada, mas ai, eu tô feliz, Mas tá eu bom tô, assim. mas tá tão bom E assim. se vier o fim do mundo, só alegria, pode Olha, vir eu um falo, se meteoro. vier, tô feliz. É. Porque assim, cara, era tão gostoso ver. Eu falo que a gente tá vivendo uma época tão chata, porque assim, qualquer piada é bullying, É. ou é racismo, você não pode mais brincar com ninguém, você não pode fazer mais nada. Eu brincava na rua pra caramba, a gente jogava bola na rua, eu não tenho mais coragem de soltar meus filhos. Meus filhos, Rua, no Gael também não as- tem mais isso. dá uma dó, porque assim, crianças enclausuradas, realmente dentro de casa. A minha filha, posso ir no centro com a minha amiguinha? Pô, não pode, mas não é porque eu não confio nela. Eu não confio Os em quem tá na outros, rua. ainda mais, né, bonitona na cidade. É o que eu falei Eu, pra ela. eu viajei com o Gael agora, começaram tantos vídeos de sumidouros em aeroporto e em Orlando. Orlando, Inclusive no Walmart, eu não descolei dele até para ir no banheiro. Ele ia no banheiro feminino comigo, eu ficava esperando assim na porta, sim. porque você começa a ouvir tanta coisa. Diz que eles acompanham até o estacionamento, ali some Isso, ou some de dentro. No no aeroporto de aeroporto. Dubai também. É porque lá, né, Mulherada entra ali e nesses aeroportos assim muito chiques, eles têm banheiro com chuveiro. Acho que é por causa dos muçulmanos, eles têm uns banheiros com chuveiros, não sei, eles gostam de tomar banho no aeroporto. E aí é um banheiro enorme, então, e aí é tudo enorme, tudo vazio, e aí acho que é mais fácil. em Dubai, o que ele só tem um rapaz que ele casou, tava em lua de mel e a mulher dele sumiu. Foi no banheiro e desapareceu. Ele falou, mas como? O Ah, cara foi lá esse caso? foi em Dubai. E Nossa, o que acontece? Como o pessoal costuma usar as burcas lá, o que eles falam é que assim, de repente alguém entrou, meteu uma burca nela lá dentro, saiu saiu desacordada. desacordado. O É. cara não viu. Até em parque de diversão também. Só. Eu com o Gael não soltei ele um Aqui minuto. em Bragança tá acontecendo. Se olhar, Ah, é? sumiu um arquiteto, sumiu uma outra menina aqui pertinho da gente. Então, sumiu um arquiteto, não acharam, já faz 45 dias. Mas agora já deve estar fazendo mais tempo. Simplesmente desapareceu. Foi que nem a irmã do Vitor Belfort, quando desapareceu, e Hoje, né? nunca ninguém encontrou. E Ninguém sabe se a tá gente em não outro sabe se foi país. abduzido. Se foi abduzido, se foi pro tráfico de órgãos, escravos lá, né? Que falam Sim, lá. Pô, voltaram 2 meninos agora de. Eu vi Eles do não- Mianmar, eu né? não e exatamente. Que foram atraídos Trabalho como escravo, trabalho escravo, e eles eram pagos, Uhum. né, com comida, que era a única coisa que. E eram realmente escravos, não podiam sair de lá. Então, Ainda. olha como estamos. Por isso que eu fico pensando, é assim, pô, estamos falando de teoria da conspiração. Todo mundo sabe que isso acontece, Sim. não é? O governo daqui sabia que isso estava acontecendo, o governo dos Estados Unidos sabe que isso acontece e ninguém faz nada. E aí que vem a pergunta: será que não é Não é um esquema um grande, esquema? que nem essas casas, né, que queimaram em Hollywood. E eu não sei se você viu que falam que tinham passagens subterrâneas e eram feitas muitas seitas lá Sim. nesses lugares. Tinham muitos arquivos. O Mel Gibson veio falar um monte de coisa. Mel Gibson tá metendo a boca, não tá nem aí. Fez uma queima de arquivo. Queima de grande. arquivo, coisas envolvendo crianças também. Eles dizem que eles usam até a criança, até uma determinada idade, eles sugam, né? Aquele adenocromo. E a criança tem que estar apavorada. Eu não sei nem se elas ficam vivas ou não, é que nem o Monstros S.A. Provavelmente não. Cara, é perigoso. Por isso que eu falo, pô, se você começar. Eu não assisto mais televisão. Eu também não, eu só Nossa, vejo, eu também não consigo. Não assisto mais. Então, assim, a gente blindou, porque uma época a gente acabou ficando revoltado, porque você assiste televisão. Só mentira, né? Só mentira e desgraça, porque é o que dá ibope. Isso, e não vai mudar a sua vida saber. Exatamente. Ai, não sei quem foi assaltado. Eu falo isso pra minha mãe. Eu falo, mãe, você fica vendo esses noticiários? O que vai mudar você saber que a tiazinha ali apanhou do ladrão? Sim, Nada. nada. Só vai trazer uma energia ruim. Procura Então, um aprendizado, alguma coisa. Assiste um documentário bacana sempre uma coisa que vai te que vai te trazer um agregar. conhecimento. Enfim, aqui,
A gente até acabou falando já aqui, mas vamos lá. Aham. Da elite mundial. O que você acha da teoria da elite global controlando os eventos mundiais? Com certeza, né? Não vamos nem falar o nome das empresas para não cair aqui, mas eu acredito demais nessas grandes empresas e eu já vi uma teoria, inclusive, que esse pessoal, né, os chefes dessas famílias, são controlados por seres Já ouvi isso. e esses seres eles entram em contato para poder né, dar as ordens, enfim, com pessoas, inclusive que, tipo, a pessoa vai lá, fala com um ser desse, aqui falaram até de buracos na Ucrânia, umas coisas assim. Fala com um ser desses e traz a informação para esses cabeças dessas Eu acho que são famílias. poucas pessoas que Sim, acabam controlando o mundo. O resto de é. nós é tudo realmente Agora, gente se que tem o ser reptiliano ou não, isso não posso afirmar, mas a questão do controle do mundo, com certeza, certeza. com certeza. Isso deve acontecer e a gente deve ter uma base, pelo que a gente está olhando aí, de quem são essas pessoas, né? Sim, Porque isso é muito controle em grana, em poder na mão de poucas pessoas. E isso para mim, é muito assustador. é. Você vê um cara que, né, a gente tá falando de Musk, esse cara ele vai Ah, controlar, o Musk, ele nossa vai controlar o senhora, planeta. com certeza. Esse cara vai controlar o Acho até que planeta. ele está muito próximo do Trump, porque ele vai controlar muito mais que o Trump. Isso Eu O acho Trump muito tá meio que isso. uma marionete na mão desse Isso, cara. É isso. basicamente isso. Eu também tenho essa impressão. E quanto mais a gente vê essa aproximação, mais me dá medo. Porque assim, esse cara ele já tá controlando a internet, os satélites são. Próximo iPhone 17 já vem com Starlink, Já vem, já é já esse vem. ano. Tem o celular dele que ele tá lançando também, que é o Tesla, não é o Tesla. Tesla, o telefone da Tesla também. Então, quer dizer, Robô, tudo robô que a gente que é via nos filmes futuristas, falava assim, pô, você assistiu os Jacksons, assistiu os filmes futuristas de robô. tá falando da renda básica também, É, porque a inteligência artificial vai tirar o emprego da galera, e essa renda básica vai dar dinheiro para todo mundo calar a boca, então vai ficar todo mundo bonitinho enquanto os robôs trabalham, e aí, exatamente. né? E uma outra coisa que me pega, isso eu não consigo entender, quero saber sua opinião. Por que um cara gasta tanto dinheiro para ir para Marte e por que todos os grandes bilionários estão fazendo bunkers? Sim, é verdade, é verdade. Você sabe que tem um livro que o pai do Elon Musk leu para colocar o nome dele de Elon, e que dizia O Grande Imperador de Marte. Não sei porque isso aí. Depois eu te mando o vídeo que fala tudo sobre O pessoal o vê. pai do Elon Musk, a família do Elon Musk, e fala dessa parte aí que ele tá. Eu acredito sim que lá em Marte, com certeza, tem muita coisa E que que os caras não sabem é, alguma coisa que a gente não sabe. que não é revelada, até formas de vida mesmo. Exatamente. O dono do Facebook está montando numa ilha um bunker absurdo com metros e metros, né, de profundidade. E você fala, para que o cara está Aqui. gastando? Porque o que esses caras sabem? Porque é normal um negócio desse, ter um bunker de milhões. Não. E é desesperador pra gente, porque a gente fica vendo É, tudo que é vídeo, tentando exatamente. descobrir, já despertando, falando, eu sei que tem coisa errada, mas não sabe o A que é. gente não sabe se simplesmente é um cara precavido ou se o pessoal tem É. informações que a gente jamais vai saber. Que a gente é totalmente. Nos anos 90, 10 anos atrás, não tinha nada disso. Sim. É um movimento que está acontecendo ou é a gente que está abrindo os olhos antes? Eu acho que hoje a gente tem mais informação e o pessoal, eu acho que a gente parou um pouco, não, uma parte da população pelo menos, porque acho que a grande maioria ainda é muito, Uhum. né? Chamou a gente de louco, né? Se a gente vai falar isso. Exatamente. Então eu até evito, tem uns amigos meus que falam, pô, mas você fica falando de ET, então, eu falo, cara, eu acredito total, não tenho a menor dúvida, porque, cara, o universo é muito grande para ter só. Acho que tem aqui e, cara, é só você acompanhar o que está acontecendo. Não tem. Por isso que eu te falo que é muito assustador para mim ver tudo esse negócio de bunker, de negócio do sol. Uhum. E por isso que eu acho que a gente tem que procurar uma ajuda espiritual para até
Eu não sei se te ajudou com isso. Me ajuda, me dá tranquilidade. Dá tranquilidade. Porque eu entro, às vezes, numa paranoia, um desespero, de falar assim, pô, legal, tô vivendo, tá, não sei o quê. E aí você vê um monte de coisa ruim acontecendo, e você fala, pô, será que tem algum sentido a gente ser tão corretinho e fazer tudo tão bonitinho assim pra vir um meteoro arregaçar com tudo e O que sempre me deixa feliz, assim, é o meu dia a dia, o que eu falo, a gente fazer tudo bonitinho, tudo certinho, faz a gente feliz no dia a dia, Uhum. né, não independente. Eu também acredito que, o meu espírito não vai morrer, o meu corpo morre, o espírito continua. É. Então tudo o que eu estiver fazendo aqui, que vai me fazer bem, vai fazer bem para os outros, a minha jornada vai continuar. Já ouvi uma teoria, e isso que até esse cara que falou do 1% aí, que se ele soltasse 1% da população, eu acho que um dos segredos é até para segurar um apocalipse mesmo, porque assim, não de meteoro, mas das pessoas se descontrolarem. Sim, Porque assim, você imagina para esse monte de gente fervorosa em Deus, descobre que realmente Deus não existe e a gente foi colocado aqui por alienígenas e toda essa história de criação do não mundo em existe. 7 dias. Você imagina o descontrole desse pessoal? É, Assim, tem muita gente que ainda está na linha com medo, porque a religião, querendo ou não, ela é uma ação social. sim, Ela controla a gente, né? Ela deixa o pessoal ali, tipo, na linha. temente, né, para Temente, não fazer nada exatamente. errado. Então, talvez se a pessoa descobre que nada disso é verdade, vai ter um descontrole É, global. E acho que também acho. é aí que é o perigo. Economia, né, tudo assim, o A gente pessoal vai acabar faz mexendo sentido tudo. isso, faz sentido, com Você vê que o certeza. assunto é muito mais maluco do que a É gente muito mais imagina. profundo, eu na minha cabeça, para mim existe, né, vivo procurando no céu, se aparecer um alienígena na minha frente eu vou adorar, independente, É. mas as pessoas, o mundo realmente vai virar um caos, né. Por isso que acho que quanto menos informação algum tipo de população tiver, melhor talvez E essa seja seguir. E essa galera, eu falo, esses poderosos do mundo, se eles quisessem acabar com a fome, eles já teriam acabado com a fome. Então, mas não é Você vê exatamente. qual é o interesse, né, de continuar com guerra, continuar com a fome na África, continuar com os desfavorecidos, é o controle, eles querem Tudo é o controlar o mundo. controle. É. Infelizmente, a gente está sendo manipulado. A gente é manipulado por tudo. Eu costumo falar que é assim, ó. Vem a conta de energia. Se os caras te Sim, cobrarem errado, você tem que pagar, porque senão você fica sem energia. E sim, ponto. Então, a gente vive dentro de uma da Matrix, né, da Matrix, né? Você já ouviu falar que o ser humano é uma dimensão controlada que a gente vive numa da simulação. situação? O Elon Musk falou isso, Você já ouviu isso aí? já Qual a sua bastante. opinião? Ai, eu prefiro não acreditar, que é meio desesperador, não é? Mais desesperador. Na teoria eu prefiro É não muito acreditar mais, não. mas às vezes eu acho. Mas a NASA também descobriu que tem, outros, multiverso. Isso aí que Multiverso. saiu a Sim, notícia. sim. Mas eu também não que eles descobriram elétrons em multiverso, eu tentei explicar para o Gael, eu só falei: "Homem-Aranha no multiverso". Essa semana eles fizeram Essa teoria que você falou, que a gente pode estar vivendo numa simulação, Hã. dentro das teorias é que eles acreditam que seja mais provável que seja real. que seja mais provável que é uma. Meu, Eles acreditam que é mais provável que seja uma simulação do que não. E você isso não sabe, é eu assustador. já vi na ayahuasca, gente, isso, mas aí é muito eu falo assim, eu falo pra minha mãe, pra encher o saco dela, quando a gente vem da ayahuasca, a gente tem visões que nem sonho, e umas Sim. coisas malucas, mas que você sabe que você tá lá. E aí você deixa. Aí a minha mãe: "Que isso? Fica tomando esses negócios lá". É. Aí eu: "Mãe, hoje eu vi". Aí teve uma vez que eu vim do planeta Sirius A, que é onde fica os felinos, que são seres dimensionais, ou considerado alienígenas também. E aí eu vi que eu vim de lá e o Gael junto. Aí depois eu olhei lá para o céu e olhei bem na direção da estrela, que eu nem sabia onde estava. E que eu tinha vindo para cá porque eu queria conhecer a Terra, vivenciar a vida humana, ter essa experiência. E depois eu vi alguns relatos de muita gente que nas consagrações de ayahuasca vê essa mesma coisa que veio de Sírios, que veio, né, de outros lugares
para viver e experienciar a vida aqui na Terra. Caramba, né? É o que eu falo, Que é uma experiência. Eu falei, cara, aqui, né? de repente errou, né? Errou o lugar. Ou não, Ou mas a gente. acertou, né? Porque A gente eu falo, as almas, né, que escolheram vir para cá, com certeza é muito aprendizado, muita evolução, porque é tudo pra gente muito dificultoso. Então a gente vai sair daqui muito forte. Vamos pensar que foi por uma missão. Você veio Exatamente. por uma Por missão. uma missão de, pô, fazer algo, e que eu até falei na minha palestra, às vezes a gente fala em propósito, e todo mundo acha que é um negócio muito grandioso, Forbes, ai, propósito, eu tenho que ser um chefe de uma grande empresa. Cara, é seu dia a dia. É uma coisinha ali, é o viver, é o seu sorriso para uma caixa de supermercado. O seu propósito pode ser muito simples, né? Sim. E aí os coaches de internet só que ficam pra gente rico. Porque assim, Não. cara, eu conheço bastante gente com grana e nem, aliás, a minoria é feliz. E eu já ouvi de um rapaz, dono de uma fábrica de cosméticos e tudo mais. O pai dele morreu, ficou para filha, né, e para o filho, que no caso ele e a irmã. E ali acabou a relação dos dois. E ele me falou uma vez, tá lembrando, ele falou assim, cara, o dinheiro acaba com qualquer tipo de amor que você imagina. Porque assim, as pessoas elas não estão mais preocupadas com amor, com o berço, da onde você vê. Elas estão preocupadas em acumular, né? Que você vê muita gente acumulando e nem pode usar aquilo. Exatamente. Você vê pai e mãe, filho matando pai por conta de herança, por conta de dinheiro. Por isso que eu acho que o negócio está tão perdido que eu falo que eu quero encontrar, acho que o que você encontrou. E vamos lá, mês que vem, ó, Eu- dia 22 de abril, dia 15 eu vou, só tem uma vaga. Dia 22, se vocês quiserem ir, Iremos com vamos o certeza. bonde. Iremos com certeza. Estão com carinha de quem tem perdido. É aqui em Mariporã, hein? Vocês vão adorar. É porque assim, quando você toma, você entra num estado e que você se liberta de diversos problemas ou algo relacionado. Existe a possibilidade, ou você já ouviu falar de alguém que viciou de estar no estado de após Não tem relato na literatura científica nenhum de pessoas que viciaram, né, em nenhum tipo de enteógeno, alucinógeno, eles não viciam realmente. O que você pode sempre querer é falar, pô, eu sempre quero estar lá, mas assim, o teu corpo pedir, em hipótese alguma. E eu vou te falar que eu consagro já, tô no meu 3º ano, quase que com uma boa frequência, mas agora já tem aí uns 2 meses. Eu só sinto falta do pessoal, Sim, da galera. do local, né? É. O negócio do rapé, ele faz tudo parte de uma mesma. São as medicinas da floresta. São as medicinas da floresta. Isso. E isso é que você usa para, vamos dizer, fazer a manutenção espiritual. Seria Isso, gostei da sua palavra. Seria isso. O rapé, aí tem a sananga, que é um colírio, que ele serve também para tirar toda aquela preguiça, aquele mal-olhado que os caçadores, né, os indígenas usam para caçar, para abrir mais os olhos. E lá, quando eu fui na floresta, eles pingam até tem algumas folhas que pingam direto no olho. E arde e tal, dura 1 minuto. Então, o ritual todo, ele tem um rapé, não é obrigatório usar, porque o rapé ele é um pozinho que você não cheira, você sopra com curipe para dentro do seu nariz. Então, você sopra assim, né? E aí você recebe aquele pozinho, que é casca de árvore, folhas Tudo e tabaco, tudo natural. Você recebe, o pó ele entra em contato com a sua mucosa, e aí você pode sentir uma tonturinha, Dá uma um reação. estado de relaxamento muito legal, e cada rapé tem uma função, né? Ó, Então tem vários tipos, e aí você vai meditar, ele serve para aterrar. Está muito confuso a mente, bagunçada, você usa um rapé, faz põe no lugar. te põe no lugar para você pensar, para você terminar o dia, começar o dia. Então é muito legal, é muito diferente. Só que tem muito rapé ruim no mercado, né? Aqueles rapés que são fabricados, né? O rapé artificial, ele não faz bem para a saúde, mas o rapé indígena, ele é um rapé assim que ele até desobstrui tudo, é bem interessante. É uma das medicinas. Você costuma indicar
para as pessoas que você vê, de repente, a necessidade delas em procurar isso, você fala, não, isso aqui é uma coisa minha e eu não... Então, no início, você sai querendo levar todo Todo mundo. mundo, né? Só que tem uma frase que fala, né? A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Então tem gente que tá sofrendo, mas não quer mudar. E aí, quando você vai lá e você vai ver todas aquelas questões, não tem como você não mudar, sabe? Não tem como você passar batido. Você não desvê aquilo. Sim. Então você vai. Um exemplo, vício. Se você tem algum vício, cigarro, álcool, você vai deixar. Não tô falando que você vai virar um santo, Sim. mas vai ser automático, teu corpo vai questionar, pô, eu vou botar isso, faz mal para minha saúde. Todo mundo que consagra ayahuasca, a maioria não bebe, ou bebe bem pouquinho. Cigarro, o pessoal larga o cigarro. E muita gente, quando você vai falar, a pessoa, ela não quer mudar, ela não quer deixar os hábitos, É. ela não quer cuidar da saúde, cuidar do espírito, cuidar da família. Então você sai de lá muito renovado, aí você sai querendo fazer o bem para as Sim. pessoas. Aí você vai indicar, às vezes a pessoa te ignora. Aí hoje eu falo, se a pessoa vier me perguntar, com todo prazer eu vou Entendi. indicar, eu vou junto, né? Eu tô lá quase toda semana, que eu toco djembe também. Então, lá no ritual, né? Tem uma música, uma festa, coisa linda. Eu já vi você E aí eu toco, fui aprendendo, então sempre que eu posso eu tô lá também. E quando vão pessoas que eu indico, eu também acabo indo. Eu vi, o problema eu acho que não é que as pessoas não querem mudar, elas não querem o processo de mudança. Que é isso é que nem emagrecimento. Eu Verdade. preciso emagrecer. Eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer. Mas o processo do emagrecimento me incomoda. Então eu tenho que deixar as coisas que eu gosto de comer, eu tenho que, não é, me exercitar em momentos que eu tô trabalhando em... Que a maioria das perguntas para mim é assim, e aquilo lá vomita? A gente fala limpeza, né? Lá, o indígena, tanto o rapé quanto a ayahuasca, o ato de vomitar, de É uma colocar para limpeza. fora, é uma limpeza espiritual, como se você fosse num hospital e tirasse alguma coisa. E provavelmente você vai fazer essa limpeza num baldinho. E é comum. É muito engraçado, todo mundo lá, ninguém vai te olhar, tá todo mundo com baldinho, e beleza. Só que a pessoa fica com muito medo desse vômito. Gente, só um vômito. É tipo, ai, é amargo. Pô, mas você já tomou vodka, tá falando de tomar um copo. Tomando coisa pior. Aí, e assim, às vezes, algumas vezes, quando eu faço a limpeza, de eu ver assim na minha mente, ver tudo preto saindo. É muito louco, você sente aquele mal saindo. Tem gente que fala que, cara, parece realmente que você tá em uma outra dimensão. Outra dimensão, você vai para outra dimensão. Que o negócio é muito... É muito legal. É muito legal. E é uma passagem para um outro mundo. E o que é interessante é que aquilo tá tudo dentro da tua mente. É verdade. E você tá com uma equipe, né, com um time ali de pessoas que estão te olhando e cuidando de você, isso é muito importante. E numa energia, né, numa egrégora muito boa. Então, a casa que eu vou, as pessoas que frequentam, elas já têm uma energia muito boa. Então, faz com que o trabalho fica muito leve. Você não sai de lá triste, você não tem sofrimento. Se você estiver sofrendo muito, sempre tem alguém ali para cuidar de você. Então, você não vai ficar assim, né? Porque tem histórias e histórias. Sim. Não vai ficar na mão do palhaço. Lá você vai ficar bem. Bem acolhido. Você já fez hipnose? Nunca fiz. Tem curiosidade? Acho que sim. Eu só gravei uma vez num programa, mas não entendi muito Isso bem. é uma outra coisa que eu morro de curiosidade. Porque se a gente for abduzido, a gente vai descobrir. Aí, Exatamente. não é? Eu fui fazer um curso de hipnose. O cara que dava o curso não conseguiu me hipnotizar e eu saí dali achando que aquilo não funciona. Mas a gente tem uma pessoa ali que já fez o curso, consegue hipnotizar os outros e Sério? então, eu também tô pagando pra ver. E eu vou desafiar alguém a me hipnotizar alguma hora. Aquele cara que é no Pânico, o Fábio Puentes, ele falou pra eu morder uma cebola, achando que era uma maçã. E eu mordi, achei não que era uma sentiu o gosto. maçã. E chorei até tava no programa lá na Rede TV ao vivo, até chorei, nem lembro por quê. A minha mãe lembra, ela não gostou desse Você dia. mordeu e não sentiu. Não, mas aí ele falou algumas coisas da minha vida que eu comecei a chorar.
né? Então eu Eu fui acho. hipnotizada Ela por ele. passou por ele também. E aí? Morava em Araras, ele foi num clube lá e tava lotado. E aí ele fez aquilo da mão, bem dormido, de grudar. E aí eu comecei a entrar em desespero porque a minha mão realmente não desgrudava. E eu não sabia se era. Eu Você fez isso? Eu não lembro. sabia se era porque eu tava nervosa e aquilo grudou realmente ou realmente não desgrudava. E aí depois ele explicou que isso são pessoas suscetíveis, né, à hipnose. Então ele faz isso para conseguir chamar as pessoas para o palco. E aí eu fui, ele fez esse da maçã, da cebola, fez do instrumento e tudo mais. Comigo ele fez que eu ia colocar um óculos escuro e eu não lembro de nada. Eu sei porque me falaram e um rapaz fez um vídeo e eu assisti. Que eu ia colocar um óculos, eu ia ver todo mundo pelado. Eu me via no vídeo vermelha de vergonha e tentando tapar o rosto. Então, assim, eu acredito porque eu passei, mas não lembro. Então, tem. Já faz muitos anos, com certeza. Existem Isso. pessoas que são mais sugestivas mesmo e tem pessoas que são menos. Só que, por exemplo, para você entrar num estado de alucinação, leva um bom tempo, porque Sim. existem práticas que você tem que fazer que são físicas, que é onde você começa a acreditar naquilo, e a partir do momento que você acredita naquilo, você começa a entrar em outros estados, Sim. né? Então, por isso que muitas vezes, vou falar assim de igreja, porque acontece de fato, muitas igrejas elas utilizam da hipnose Sim, para total. segurar os servos, As técnicas, né? né? Porque é muito mais fácil se manter uma pessoa hipnotizada quando ela já acredita na sua autoridade. Então, isso é muito utilizado em igrejas, por exemplo. E aí o hipnólogo ele vai trabalhando isso até você acreditar de fato nele. E aí ele te leva para um estado alucinógeno e tudo. E só que a gente tem também umas travas para algumas coisas, né? Não acontecer de, por exemplo, ele pedir alguma coisa que você não faça e aí Sim. contra os seus princípios. Mas eu acho O pessoal rodando, não é? Em igreja que você vê. Sim, eu acho Deve que ser isso. é uma prática perigosa, porque assim, se realmente. Eu já vi o Pyong Lee lá aplicando isso no Celso Portiolli, já viu esse vídeo? Não. Cara, é assustador. Sério, vamos ver. A não ser que o Celso Portiolli seja um ótimo ator e a Globo tá perdendo. Cara, é um vídeo que eu aconselho todo mundo a assistir, porque você vai ver que o semblante do cara muda na hora, totalmente ali. E ele consegue fazer a filha do cara sumir na frente dele. Ele não enxerga a própria filha, ele acha que o livro tá flutuando. Então, é um negócio que eu falo assim, pô, ao mesmo tempo que é legal, você vê como a nossa mente funciona, né? E tem tudo a ver com Com o que a gente está falando da gente- questão da simulação e de Sim, sim. seres, né? Porque, cara, o cara consegue realmente fazer o cara enxergar o que ele quer, controlar a mente dele e depois assiste esse vídeo. E aí a gente se pergunta se esses profetas todos não faziam isso, Fazem isso. né? É onde que entra o negócio. Você fala assim, pô, por isso que eu tenho tanto, pô, você vai num centro espírita. Será que alguém não tá usando alguma técnica que aprenderam? Eu gosto bastante de centro Sim. espírita, eu vou falar o porquê. Dificilmente você vai no centro espírita e alguém vai te cobrar alguma coisa. Isso eu também acho Entendeu? incrível, É concordo. um lugar que tá ali todo mundo trabalhando em prol de ajudar e tal, e não tá envolvendo dinheiro, não que eu acho errado trabalhar. Mas eu também não é verdade. Não, as igrejas estão lá, eu acho um ótimo trabalho social, porque tira muita gente da rua, evita muita gente de fazer merda, mas é o tal negócio, quando se torna uma obrigação, Sim, né, já pra mim não se... sim. Agora eu tenho muito medo de hipnose. Inclusive o Pyong Lee, tô falando com um amigo meu aqui, o Fialho, e o Fialho tá convidando o Pyong Lee pra vir no programa. E vamos ver se alguém consegue hipnotizar a gente aqui. Nossa. Jaque, quero te agradecer demais. Nossa, passou rapidinho. Achei o papo, assim, é um papo que me pega. Pra mim também. Eu gosto demais. Se você topar mesmo, a gente vai marcar que dia 20 e pouco. Vamos, eu vou mandar agora pra vocês. Deixa eu ver aqui o dia da Vamos lá, gente. vamos registrar. Isso que eu ia perguntar, a gente pode registrar isso ou não é permitido? Durante a consagração, não. Vocês podem antes fazer o vídeo, aí Fazer um vocês vídeo. vão e depois que acabar, vocês podem fazer as imagens, contar a experiência O de meu vocês. processo, por exemplo, dali, alguém filmar eu no processo durante não é permitido. Não é permitido, mas dá para vocês fazerem umas imagens. Eu tô aqui vendo, mas acho que é 22, é um sábado. Legal. Depois do dia 15 é o próximo sábado. Então, dá para vocês fazerem umas imagens assim, tipo, da fogueira, da galera tocando, mas depois que eles já encerraram. Mas dá para fazer como se pra fosse.
Gente, a gente vai trazer o máximo de informação que a gente conseguir trazer. Sim, dá para fazer uma coisa legal. Durante a consagração, depois também a gente vai perguntar mais coisas para Jaque, vai trazer a parte 2 aqui, porque eu acho que isso daí é uma coisa que ainda tem muita gente que. E aí, vou, não vou? E Eu- tem muita gente falando besteira. Muita, mas isso é de todos. Muita gente, assim, colocando a ayahuasca em um lugar É. que não é. A ayahuasca é sagrado. Eu vi um relato do filho do Chico Anísio, não sei se você já viu isso aí. Sim, já O viu? filho dele entrou negócio de consagração da ayahuasca, só que o cara bitolou naquilo e Sim. acabou falecendo. Então, não foi isso. Na verdade, ele já tinha esquizofrenia e para quem tem esquizofrenia não é indicado, Sim. não pode tomar, porque pode desencadear várias coisas. Porque talvez o cara mesmo já não tenha o próprio controle da mente. Sim, É isso. sim, e tem alguns tipos também, bipolaridade, né, que aí você responde a anamnese e que algumas doenças que realmente não dá. A esquizofrenia é uma que ele tinha. Você toma numa consagração 30 ml de ayahuasca. Eu ouvi falar, não é certeza, que ele tomou 800 ml. Nossa senhora. Ainda assim, não tem relatos na literatura que alguém morreu de overdose de ayahuasca. Uhum. Mas o que pode fazer é que a pessoa sai, né? O caso dele, ele saiu andando, entrou no mar e se afogou. Isso Sim. poderia acontecer se ele bebesse vodka, qualquer coisa. Ou até se ele não bebesse nada e entrasse no mar à noite, como foi o caso. Tudo é Então, a gente precisa assim, saber tudo. isso não tem a ver. O que tem a ver é que as pessoas elas mudam, mas elas mudam para melhor, né? O bitolado, talvez, né, para os olhos das pessoas você não está mais saindo, você está mais resguardado, mas é que você passa a selecionar mais os lugares. Com certeza. Antes de terminar, vou te dar um presentinho. Nosso patrocinador mandou. Olha que chique, É um, que é legal, um vinhozinho que gostoso. muito chique. É da marca de carro da Lamborghini. Nossa, eu tô vendo. É esse aí, né, que tá Exatamente. piscando. Esse assim eu bebo, gente. Socialmente, um É, pouquinho não tem problema. eu ainda não experimentei, preciso ser. Eu tô louco para experimentar. A gente vai abrir aqui para comemorar numa ocasião especial. É isso aí, nossa. Mas é um vinho, Obrigada, viu? é um vinho muito bacana. Olha, Daqui de Atibaia, não? não, Ah, tá. eles são representantes cada representante cuida de um bacana. país. É um representante por Entendi. país. Então, Muito bonito aqui. chique, né? Chique, muito chique. É isso aí. Pessoal, foi esse o papo com a Jaque Cury hoje. Queria te agradecer demais. Sei que sua agenda é corrida. A gente está tentando marcar aqui. É verdade, A faz gente está tentando tempo. marcar faz um tempão, mas quero te agradecer. E tá marcado dia 22 da gente. Vamos. Depois eu vou falar tudo o que eu senti, o que eu passei. Galera, é isso aí. A gente fica com Jaque Cury. Muito obrigado pela presença. Obrigada. E a gente vai trazer mais informações na parte 2.